som, amém? Amém, queridos? Graças, amor e paz. Vocês estão bem? Estão felizes? Suados? É só eu, né? Amém. Queridos, primeiramente eu pus ali atrás, tá ali no meu pedestal. Queria agradecer a Deus por essa honra de ser o responsável de estar trazendo a palavra dele essa noite. E Deus seja louvado por isso, amém? Queridos, queria te convidar a abrir a sua Bíblia para a gente decorrer alguns textos, algumas mensagens. O tema da minha pregação, com foco no mês da celebração que a gente está tendo, né? Mas o tema da minha é mude o foco da celebração. Eu recebi o convite na semana passada através do pastor. Graças ao Júnior, obrigado Júnior, ele está viajando. Que o pastor fez uma brincadeira com ele e o Júnior virou: pastor, põe o Guilherme para pregar. Aí o pastor: é mesmo, o Guilherme, na terça que vem você prega. Falei: obrigado Júnior. E queridos, Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje eu estou me sentindo um monge, que o temor está tão grande que eu acho que a sabedoria está até aumentando. Mas Deus é maravilhoso. Querido, você pode abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 16, versículo 9. Vamos falar a respeito da festa das semanas. Você que achou, diga amém. Se você não achou, diga: pera um pouquinho, a gente espera. Amém? Podemos ler? Deuteronômio 16, 9 diz o seguinte: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Guarde essa informação, queridos. Lá na frente eu volto nisso. Junto com os seus filhos e com suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeceram fielmente a estes decretos. Amém? Pode fechar seus olhos por um minutinho? Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar engrandecendo e trazendo a Tua palavra ao Teu povo. Senhor, que o Senhor possa se manifestar através da minha vida, Senhor, não para a minha glória, mas para a Sua, Pai. E que eu venha, e que nós venhamos diminuir cada vez mais, Senhor, porque o Senhor sabe a intenção do nosso coração, Pai. Que o Senhor flua através das nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, tem alguns pontos que eu queria trazer a respeito desse trecho. Ah, Felipe, eu estou usando a NVI, tá? Perdão, esqueci de avisar. Uma das coisas, Deus manda celebrar logo após a colheita. Ou seja, você plantou, saiu o fruto, você faz a colheita, certo? E ele diz: e ofereça uma parte dessa colheita em oferta ao Senhor e alegrem-se. Guardem essa informação, e diz que o Senhor vai escolher o local que ela deve ser posta. Guarde essa informação. Mas aí, queridos, tem um ponto. Mas a alegria e a celebração fazem parte da vida do povo de Deus. Deus, ele falou aqui, ó, no verso 11:
e alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus. Ele já dá um mandamento para nós trazermos a colheita e nos alegrarmos perante Ele. Mas se você parar para ver, nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar alegre ou satisfeito. Mas tem algumas coisas que vão acontecer com você a partir do momento que você para de celebrar, de festejar e de cortejar o seu Deus. Uma delas, você fica insensível perante a presença de Deus. Segundo, você perde a sua fé. E terceiro, você perde até a sua esperança em algo. Eu vou trazer um contexto agora para vocês. Eu queria que a gente fosse para Juízes no capítulo 6, para a gente decorrer esse texto e eu mostrar alguns pontos que dizem a respeito disso. Juízes 6 fala a respeito da história de Gideão. Acredito que todos conhecem a história de Gideão. Mas qual é o ponto? A gente vai trazer um cronograma do capítulo. O povo se afastou de Deus, estava pecando e tal. Aí tem um ponto. O povo começou a ser afligido pelos midianitas. Como que eles estavam sendo afligidos? Eles iam lá, faziam as plantações. Quando dava o fruto, os midianitas vinham, atacavam os israelitas, não matavam eles e destruíam toda a colheita, destruía gado, plantação e qualquer outro tipo de cultivo que eles estavam tendo naquele local. E o povo ficou muito afligido e começou a pedir para Deus. Felipe, você pode pôr Juízes 3, no verso 3, por favor? Vou ler com vocês. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste dele as invadiam. Acompanhavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seu gado e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Põe o 6 também. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram socorro ao Senhor. Então, o que estava acontecendo? O povo de Israel estava mais trabalhando, mais plantando, e quando crescia, eles não separavam aqueles feixes para trazer de oferta ao Senhor e se alegrar perante o seu Deus, que é um mandamento de Deuteronômio que lemos, certo? Amém? Então, o que aconteceu? Aí, em seguida, aparece Gideão. E o que ele está fazendo? Imagina que aqui são feixes de trigo. Tem muito trigo aqui. O que Gideão fez? Ele veio no trigo. O trigo ainda não estava totalmente maduro, porque ele sabia que quando tivesse maduro os midianitas iriam vir. Então o que ele fez? Pegou alguns ramos de trigo, trouxe para cá. Provavelmente eles nem estavam maduros ainda. Ele colocou num lagar. O que é o lagar? É um tanque quadrado, parece uma piscininha assim, onde as pessoas malhavam a uva. Elas ficavam pisando na uva para fazer o suco de uva, para fazer o vinho. Então o que Gideão estava fazendo? Ele pegou o trigo, trouxe para outro lugar, porque ali não era tempo de uva ainda. Então ele estava se escondendo dos midianitas para salvar um pouco de trigo. Então ele colocou o trigo no lagar e ficou escondido, e nisso pressionando. Para quê? Para separar o trigo da palha, a semente da palha. Amém? Aí tem o outro ponto. Põe Juízes 6 para mim, Felipe, por gentileza. 6:11, verdade. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra,
que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Agora eu quero que você pense no seguinte: a uva na Bíblia representa o quê? Alegria, festa, felicidade. Jesus, quando ele foi no casamento, o que tinha lá? Que tinha acabado? O vinho. Ele foi, fez mais vinho, transformou água em vinho, e o que aconteceu? A festa durou mais dias. O vinho na Bíblia representa alegria. E o que ele estava fazendo? Ele pegou o trabalho dele, colocou em cima da alegria e estava amassando o trabalho dele. Ou seja, quando falta a celebração pelo seu trabalho, o seu trabalho sufoca a sua alegria. Você vira muito mais uma pessoa automática do que alguém que celebra de verdade ao Senhor. E Gideão estava malhando o trigo. Ele estava pressionando todo o seu trabalho na celebração. Ou seja, uma casa que não tem a celebração e só existe trabalho, a fé e a esperança se perdem. Porque uma celebração sem Deus, ela perde toda a alegria. E nisso Deus, ele veio e chamou Gideão, que na mesma hora negou o pedido. Falou: Deus, eu sou o menor da minha casa, da menor tribo de Manassés. Procura outro, porque eu não posso fazer isso. Ou seja, a fé dele já estava pro brejo, porque ele só estava trabalhando para os midianitas, porque ele não estava celebrando a Deus. E Deus chamou Gideão, e mesmo ele negando. Aí, ô Felipe, eu quero pedir para você abrir no Deuteronômio 10:11, por favor. 16, 10, 11. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher para a habitação do seu nome, com os seus filhos e as suas filhas, seus servos e servas. Nisso, a hora que Deus ele chama Gideão, o que Gideão faz? Ele fala: Senhor, então espera aí, eu vou preparar uma oferta para o Senhor, porque ele se lembrou do mandamento. Ele fez um cordeiro assado com pães, e os pães, com pães, verdade, com pães, e esses pães vieram do quê? Do trigo. Ou seja, aquele trigo que ele estava amassando, ele preparou os pães. Aí no verso 18 de Juízes 6, Felipe, foi mal, Juízes 6, 11, por favor, 6, 18, perdão, no verso 18, Gideão dizendo para Deus: peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta, e ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Pode ir para o 19, por favor. Gideão foi para casa e preparou o cabrito, e com um efa de farinha, e fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob o carvalho. Ou seja, ele quis honrar o Senhor com a oferta que foi determinada por Deus. Felipe, você pode pôr no verso 20, por gentileza? O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Aí, lembrando lá de Deuteronômio, ele diz o seguinte:
Celebrem a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária. Gideão escolheu a oferta e trouxe a Deus. E aí no 11 vai dizer: e alegre-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação de seu nome. Deus, ele falou: põe a oferta em cima da pedra, derrame o caldo e põe o pão que eu vou consumir. E ele esticou o cajado e a oferta foi consumida. Então, a partir desse momento, Gideão celebrou ao seu Deus com a sua oferta. Mas aí tem um ponto que é o seguinte, gente, que é assim. Quando a gente mais para de celebrar a Deus e a gente começa a fazer as coisas pela força do nosso braço, é isso que vai acontecer com a gente vai perder a nossa fé no próprio Cristo, que aí vai acontecer o seguinte: digamos que você esteja esperando um pagamento que não veio, você tem as suas contas atrasadas em casa, aí você vai ver no último dia que ia vencer o boleto, vai e cai o dinheiro, aí a pessoa vira e fala: ufa, ainda bem que caiu o dinheiro. Por quê? Porque ela já perdeu a celebração no próprio Cristo. Porque se ela tem a celebração em Cristo, ela vai virar e falar: eu sabia que o Senhor iria aparecer, o Senhor não ia me abandonar, eu estava crente que o Senhor iria prover nesse momento. Ela não vai acreditar nas próprias mãos, ela vai acreditar no próprio Cristo. Aí eu queria trazer o seguinte ponto: mas quando não tem a colheita e quando não tem a celebração por alguma conquista de trabalho, como faz? É aí que surge, gente, a principal diferença de um cristão para uma pessoa do mundo qualquer, que é o quê? A alegria completa está no Senhor, não em alguma recompensa por algum esforço de algum trabalho. E eu queria trazer para vocês Paulo, que foi alguém que sofreu pelo Evangelho, e foi alguém que apanhou, foi humilhado, difamado, torturado, caluniado pelos seus semelhantes, acusado injustamente. E ele é um cara que escreveu uma carta que ficou conhecida como a Carta da Alegria. Qual o sentido disso? Como que alguém que foi difamado por pessoas da sua própria mesa, do seu próprio vínculo de amigos, difamou ele, acusou ele injustamente, e ele foi preso, apanhou, foi humilhado, e mesmo assim ele vira e fala: eu tenho orgulho por carregar as marcas de Cristo no meu corpo. E ele diz estar feliz por sua prisão e por ela estar contribuindo para a expansão do Evangelho. Está lá em Filipenses 1:12. Ele fala: eu estou feliz porque a minha prisão está glorificando a Cristo. Não é a circunstância do que ele está vivendo, mas é por quem Deus é e quem Jesus é na vida dele. E o mesmo em 2 Timóteo 2:9 diz o seguinte: pelo qual sofro a ponto de estar preso como um criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. 2 Coríntios 4:10 diz o seguinte: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, Paulo estava mais preocupado, ele estava olhando aqui e não aqui como todos nós olhamos, mas no que aquilo que ele estava passando iria contribuir na propagação do reino, do Evangelho e na propagação do próprio Cristo na terra. Tem uma frase, queridos, de John Piper, que é um pastor nos Estados Unidos, que diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele.
A glória de Deus só vai se manifestar quando a nossa alegria, celebração estiver nele, não no trigo ou na uva, cevada ou figo, mas quando, apesar disso, eu vou adorá-lo e celebrá-lo, não porque ele fez, mas por quem ele é. Paulo entendeu isso, tanto que a carta de Filipenses, por ele estar sofrendo, ele estava incentivando aos outros irmãos. O cara estava preso, sendo humilhado, apanhando todo dia, estava incentivando quem não estava na prisão. Felipe, pode pôr para mim Filipenses 4, do 4 ao 7, por favor? Alegrem-se sempre no Senhor, direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade, o amor no caso, de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Jesus Cristo. Sabe, queridos, muitas das vezes a gente olha para a Bíblia como uma caixinha de promessas. Quem gosta de falar isso é o pastor Rafa. Mas tem uma promessa que Deus fez que muita gente não gosta de lembrar. Felipe, você pode pôr João 16:33? Que vai dizer o seguinte: eu disse isso para que creiam em mim, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, terão futuro. Já estava determinado, vocês terão aflições, ou seja, todo mundo aqui vai passar por aflições. Ele já estava prometendo isso. Contudo, entretanto, todavia, tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, você vai passar por dificuldades, a gente vai passar por aflições, mas é o que Jesus está falando: eu venci o mundo. Ele vai estar com a gente. Ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Felipe, você pode pôr Filipenses 4, do 10 ao 13? Diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor. O cara que estava preso, gente, ele vira e fala: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Pode pôr 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é o que muita gente usa como um poder, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo que nele me fortalece. Mas, gente, vocês têm que entender o seguinte. Felipe, você pode voltar no 12, por gentileza? Sei o que é passar necessidade. Ou seja, você vai passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Vai ter a parte que vai ter as vacas gordas. Amém? Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Aprendi a passar, ou seja, é na hora que você passa. É na hora que você aprende. Seja bem alimentado, seja com fome. Vai ter momento que vai estar difícil. Vai estar difícil de verdade. Tendo muito ou passando necessidade. Pode ir para o 13? Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso é estar referente a ter muito, a ter pouco, as vacas gordas e magras,
a você estar passando necessidade ou com fartura. Nesses quesitos, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se eu estiver na vaca magra, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? A força não vem de mim, eu não vou conseguir passar, mas a força de Deus, o Espírito Santo te dá capacidade para suportar tal situação. Mas aí você fala, tá, mas eu estou seguindo a Deus tal, e estou passando por dificuldade. Queridos, essa pregação é muito mais para você mudar a percepção de alguma aflição ou de algum problema que você está passando. Não é coisa de coach nem nada, mas é você mudar a sua ótica em relação ao reino de Deus. Felipe, você pode pôr Romanos 8,18, por gentileza? Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente, hoje em dia, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É você mudar a ótica do que você está passando agora, não é comparado. Ele fala aqui, ó, não podem ser comparados, ou seja, não dá nem no tete a tete, não pode nem ser comparado com a glória que em nós será revelada. Mas por que em nós? Aí eu queria trazer Tiago 1, do 2 a 4. O que é esse em nós que vai ser revelado? Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, não só alegria, gente, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Pode ir para o próximo, por favor? No entanto, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, vai até o fim, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Você pode voltar no verso 2, por gentileza? Queridos, Romanos 8,18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, aquela palavra provações, algumas versões dizem tribulações, foi traduzida com a palavra tribulon. O que é um tribulon? Tribulon é uma máquina, tem lá em Israel, que eles usam para deschavar o trigo. Que ela faz o quê? Você põe o trigo, estilo um caldo de cana, sabe? Você põe o trigo, e o que essa máquina faz? Ela amassa o trigo a ponto de separar a semente da palha do trigo, mas ela só separa quando ela é amassada. Aí eu quero trazer para vocês o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, por diversos tribulon, que é o que? Quando Deus vem com o deschavador dele para te prensar, porque Ele não quer você onde você está, Ele vai te prensar, e o que sair vai separar da palha, que era você, da semente, do que Cristo gerou em você através disso. O tribulon, ele vai separar o que é aquilo de Deus que vai gerar em você através da tribulação, vai ser diferente daquilo que você era. Por isso ele diz: tende motivo de grande alegria. Por quê? Porque eu vou ter alegria? Não porque eu estou passando por sofrimento, mas porque o que aquilo vai gerar mais de Cristo em mim. O quanto que eu vou deixar de ser eu para ser mais parecido com Cristo. Por isso ele fala: considerem motivo de grande alegria. Voltando no Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória, o poder de glória, o poder de Cristo em nós,
que vai ser revelada. Que vai ser revelada a quem? Às outras pessoas, de falar, como que você conseguiu passar por isso? Cristo em mim, porque eu celebro Ele. Porque meus olhos não estão na tribulação, mas no Cristo que vai ser gerado em mim. Por isso que eu celebro o meu Cristo. Queridos, eu gostaria de encerrar novamente com a frase de John Piper, que vai dizer: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Celebre a Deus com a sua vida, queridos. Não olhe para a circunstância, olhe para aquilo que vai gerar em você. O que Cristo vai estar gerando em você com aquilo. Que os nossos olhos estejam ligados no eterno, não no momento passageiro da tribulação que a gente está vivendo. Que você possa mudar a sua perspectiva, que eu possa mudar a minha perspectiva, porque eu também estou aprendendo isso. Que a gente não possa se mover por sentimento, mas por Cristo. Porque Ele não merece, porque Ele já morreu por nós. Nós estamos morrendo a cada dia por Ele. Porque o momento passageiro não se compara com a glória vindoura de Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Amém, queridos? Palavra maravilhosa, né, queridos? A gente olha ali, né? O Felipe colocou ali um escrito, título da ministração: mude o foco. Volta lá, Felipe, para mude o foco da celebração. Sabe, queridos, durante muito tempo eu vivia num foco diferente de celebração. Eu deixava as coisas do mundo me envolver e eu ficava alegre, por exemplo, porque era final de uma Copa do Mundo, então aquela final da Copa do Mundo influenciava na minha alegria, né? Eu ficava alegre porque é Natal, porque eu saí de férias, né? E aí depois, quando voltava, começava o ano, aquela melancolia, aquela tristeza. E quando o Guilherme estava ministrando aqui, queridos, eu estava refletindo nisso. E nós temos que mudar o foco mesmo da nossa alegria. Às vezes a gente fica alegre porque nós somos promovidos no trabalho. Às vezes a gente fica alegre porque começa um relacionamento, mas quando acontece o contrário, a gente fica triste. E quando a gente fica triste, nós não encontramos forças para celebrar. Nós não encontramos forças para vir na igreja. Sabe, queridos? E o inimigo, ele quer o quê? Ele quer tirar as nossas forças. Sabe por quê, queridos? Porque a celebração é uma arma. É uma arma que nós temos para poder vencer o inimigo. E o inimigo, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar nos cansar. Quantas vezes, queridos, eu deixei de vir para o culto porque eu estava cansado. E eu falei: Senhor, eu acordo domingo cansado, desanimado, não consigo ir para o culto. Aí Deus falou: também, você enche sua barriga antes de dormir, você não descansa, seu intestino trabalha a noite toda. Eu comecei a mudar o foco, queridos. Eu era convidado para ir para festas. Quantos que tem festa? As festas é tudo no sábado à noite. Qual que é o dia de celebração do Senhor? Domingo. Aí a gente cansa no sábado à noite. No domingo a gente não consegue celebrar. Na segunda a gente está derrotado. E durante muito tempo, queridos, eu não conseguia ver dessa forma. Hoje eu enxergo. Hoje eu enxergo. Eu chego em casa, às vezes, e falo: Débora, eu vou dormir porque amanhã tem culto e eu quero chegar lá preparado para poder celebrar. Sabe, queridos? Né? Então, quando a gente olha só, eu vou ler aqui um trecho da palavra de Deus só para você ver. E eu quero falar isso aqui porque a palavra falou muito comigo. Eu fiquei fazendo umas anotações ali porque ela falou muito comigo. Sabe? Porque tem batalhas, queridos, que a gente não vence com força. E essa batalha aí do povo de Israel, quando Deus levantou Gideão, você vai ver lá o porquê daquela batalha.
Então nós temos que descobrir, Deus ele sempre, queridos, antes de te dar a vitória, antes de te dar uma estratégia para vencer, Ele vai falar o porquê que você está sofrendo, o porquê que você está sendo derrotado. E eu quero dizer para você está sendo derrotado, sabe por quê? Porque você tem força para ir para festas mundâneas, você tem força para sair com os amigos, você tem força para ir no shopping, você tem até força para ir no supermercado antes do Natal. Louco, quem vai ao supermercado antes do Natal? Misericórdia. Shopping, você tem força para ir no shopping. Aí quando chega para ir para o culto, não tem força. E aí depois, ai Senhor, minha vida nada dá certo. Não dá certo, sabe por quê? Porque o inimigo ele conseguiu achar aonde ele te cansa. E você deixou de celebrar. Aí ao invés de vir para a igreja celebrar, é aquela melancolia que eu falei com vocês. Chega aqui só chora. E o Senhor não rapa nada da nossa celebração. A gente dá risada com os amigos, dá risada no shopping, dá risada nas redes sociais. Aí na hora que está aqui, tem que celebrar o Senhor, a gente fica chorando, fica triste. É isso que o Senhor merece, a nossa tristeza? O Senhor merece a nossa tristeza, o pior das nossas vidas? Não. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20, 22. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os dos montes Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. No momento que eles começaram a celebrar, o Senhor agiu. Deixa eu falar um negócio para você. Está na hora de você celebrar, não está? Está na hora do Senhor ter a sua celebração, não está? O Senhor ele só tem a nossa reclamação, queridos, a nossa petição. A Dani estava falando uma coisa aqui, graças a Deus a gente passou toda terça-feira e não pedimos nada para o Senhor. Reclamamos, nunca celebramos. Reclamamos e não celebramos. E o Senhor, Ele nos pede para celebrar, queridos, por quê? Para que nós não venhamos nos esquecer dEle e também não venhamos nos envolver com a celebração do mundo. Por que você vai num show lá no mundão? Porque você não consegue encontrar alegria quando você está louvando a Deus. Então você precisa ir num show lá no mundão para ficar alegre. Eu não preciso ir num show no mundão para ficar alegre, porque eu fico alegre na presença do Senhor. Por que você precisa beber para ficar alegre? Porque na presença do Senhor a sua vida é só reclamar, é só chorar. Sabe? Por isso que você acha que você precisa disso ou daquilo para ficar alegre, para ficar bonito. Você precisa de uma roupa para ficar bonito. Você precisa de uma tatuagem para as pessoas perceber você. E no Senhor é só tristeza, né, queridos? No Senhor está na hora da gente mudar, a gente tem que mudar. Quer ver aqui, ó? Guilherme leu aqui, e essa parte aqui ele não falou porque o foco não era esse, mas para você ver como que o inimigo ele vai tentar tirar a nossa celebração, queridos. E é por isso que você tem que mudar o foco da sua celebração, sabe? Começa a ficar alegre na presença do Senhor, você vai ver as coisas da sua vida, você vai ver as coisas mudar na sua vida. Quando você estiver orando, para de orar com tristeza, com choro, reclamando. Começa a orar com alegria. Começa a falar, Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, meu coração está alegre, Senhor. Vou até levar minha esposa para passear. Nós vamos comer fora hoje, tanta alegria. Sabe, Senhor? Senhor, meu coração está alegre. Amanhã eu vou acordar cedo. Estou tão alegre que eu vou fazer uma faxina na casa. Vou falar para minha mãe, mãe, dorme até tarde, deixa que eu limpo tudo. Sabe, queridos, isso é motivos para a gente poder celebrar. Mas o inimigo ele vai tentar nos tirar. E olha só, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras vivas, mas vocês não me deram ouvidos. Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor seu Deus, que tirei da escravidão do mundo
E falei para vocês, vocês são livres para ter uma vida próspera e abençoada, mas não escolham andar como as pessoas do mundo andam. Não ame o mundo, mas vocês escolheram amar o mundo e as coisas que nele há. Por isso que vocês estão passando por luta e por dificuldade. Eu sou o Senhor teu Deus e falei para vocês, tenha um relacionamento santo, glorifique o meu nome no seu namoro e no seu noivado. Mas vocês decidiram glorificar os seus desejos e as suas vontades, pecaram contra o Senhor e hoje vocês estão sofrendo por isso. Significa que o Senhor não vai nos livrar? O Senhor vai nos livrar. Mas por que o Senhor sempre vai nos avisar o motivo das lutas? Queridos, todas as lutas que eu enfrentei, eu sei o motivo, eu sei por que eu estou enfrentando. Sabe por quê, queridos? Para a gente poder ter humildade no nosso coração, reconhecer que nós erramos, pedir perdão para o Senhor, aceitar o livramento dele e ser uma bênção. Ser uma bênção, sabe? Então por isso que nós temos que mudar esse modo, essa perspectiva da adoração. O que te deixa feliz? Poxa vida, na presença do Senhor você não está feliz. Te deixa feliz assistir um filme da Netflix, você dá risada até umas... Pô, e na presença do Senhor, o que Deus rapa da gente, querido? Por isso que eu falo, queridos, aqui, se você der certo na igreja, se você for feliz no que você faz na obra do Senhor, tudo na sua vida vai dar certo. Sabe por quê? Porque aquele Deus poderoso vai ser encontrado em você. E esse Deus poderoso que vai ser encontrado em você é um Deus que não sofre derrota. Por que você está sofrendo no seu trabalho? Por que as pessoas estão lá fazendo o que quer com você? Porque Deus não está sendo encontrado em você. Porque se estivesse em você, você não iria passar por essa tribulação, por essa prova. Então, queridos, volte-se. Nós, igreja, nós fomos resgatados. Tem uma forma de andar e nós sabemos a forma que é. Tem uma forma de celebrar, nós temos uma forma de tratarmos os nossos pais, nós temos uma forma de levarmos os nossos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, nós temos uma forma de criar os nossos filhos. E por que nós não fazemos isso? Porque muitas vezes, queridos, nós amamos mais o mundo e o que nele há. Você quer ser aceito pelo mundo? Não. Ah, pastor, mas eu não tenho motivo para celebrar. Você não viu aqui o Guilherme falando? O motivo não é pelo que você está passando ou vivendo, o motivo é pelo que você vai receber em Cristo Jesus. Então nós temos motivos para celebrar sim, porque não importa que eu estou passando por luta, por dificuldade hoje, mas é passageiro, porque o que tem guardado para mim, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Ninguém conseguiu perceber, ninguém nunca viu o quanto é maravilhoso aquilo que tem guardado para nós, a igreja de Cristo. Isso é motivo para você celebrar. Você quer vitória nessa luta que você está enfrentando? Você quer receber cura? Comece a celebrar o Senhor. Para de reclamar. Para de ficar só com tristeza, falando para as pessoas que você está triste, está desanimado. Não. Sabe, queridos, eu estou passando por luta, por dificuldade, mas o que Deus tem reservado para mim é muito melhor. Por isso eu tenho motivo de sobra para celebrar. Junta os filhos em casa, ó, vamos fazer uma festa. Mas mãe, você está doente, não interessa, vamos fazer uma festa. Chama todo mundo da família aqui, vamos fazer uma festa. Ó, você vai louvar, você vai pregar e nós vamos fazer uma festa, vamos celebrar. Vamos celebrar. Porque nós temos motivos de sobra para poder celebrar. E você vai ver, queridos, que arma maravilhosa é essa. Você vai ver a sua casa sendo liberta. Você vai ver o seu corpo sendo curado. Você vai ver Deus abençoando você nas suas finanças. Porque você decidiu celebrar. Você parou de murmurar, você parou de reclamar. Você parou de fazer aquilo que desagrada a Deus. Mude a perspectiva da sua celebração. Não fique alegre como as pessoas do mundo ficam alegres. Não absorva os entretenimentos que o mundo está dando. Venha para a obra de Deus. Venha para a casa do Senhor. Sabe, queridos? Venha buscar ao Senhor. Vamos juntar os nossos irmãos. Vamos chegar mais cedo. Vamos tomar um café. Vamos conversar. Vamos falar das alegrias. Sabe, queridos? Não deixe Deus ficar com a sua tristeza e com a sua reclamação. A sua energia é para as festas. E Deus, o que tem rapado? O que você tem entregue ao Senhor? Amém?
Guarde essa palavra no coração, queridos. Guarde essa palavra no seu coração. Analise a sua vida, o que te deixa feliz, pelo amor de Deus. Quando você está com dinheiro, está feliz. Quando não está com dinheiro, está triste. Mude a perspectiva. Comece a ter vitória financeira. Pare de reclamar. Aprenda. O momento que você está vivendo sem dinheiro. Opa! Ó, a palavra de Deus diz lá que aprendi, né? Aprendi em toda e qualquer situação. Se você está sem dinheiro, aproveita que você está sem dinheiro e aprenda a viver sem ele. Aprenda a comer um chuchu com carne moída, né? Eu sei que você quer comer picanha, mas está sem dinheiro. Vamos comer um chuchu com carne moída. Compra lá 2 quilos de chuchu, meio quilo de carne moída. Dá para alimentar a casa inteira. E vamos celebrar por isso, né, pastor Eunice? Antigamente era assim, não era, pastor Eunice? Eu amo abóbora com carne moída, chuchu com carne moída. Por quê? Porque era o que minha mãe fazia. 5 filhos, não tinha dinheiro. Comprava meio quilo de carne moída, 2 quilos de chuchu e o negócio ficava bom. Mas tinha celebração, tinha festa, queridos. Amém? Aprenda esse momento de dificuldade. Ai, pastor, meu namorado me largou. Glória a Deus. Eu preciso aprender que eu fui abandonado. Então eu vou aprender. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por tirar esse cabra da minha vida. Ele não me merecia. E eu vou celebrar, Senhor, porque eu não enxergava isso. Precisou o Senhor tirar. Fica feliz, queridos. Aprenda a ver com isso. Aí quando vir a bênção, você vai valorizar. Senhor, obrigado por essa bênção. Senhor, mas é muito melhor do que o que o Senhor levou. Se coloque de pé, queridos. Eu quero orar por você. A palavra que o Guilherme pregou aqui, eu confesso para você que ela me deu alegria, queridos. Me deu alegria. Sabe, Deus ele falou comigo e me deu alegria. Que Deus possa ter falado ao seu coração, que você possa sair daqui alegre, independente da circunstância que você está enfrentando. Papai, em nome de Jesus, Papai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez no dia de hoje, Pai. Te agradeço, ó Deus, por esse ministério de louvor que o Senhor nos deu, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui, Senhor, estiveram, Senhor, prontos para poder celebrar a Ti, Pai. Te agradeço pela vida do Guilherme, Senhor, que trouxe uma ministração maravilhosa, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, por cada momento que o Senhor tem nos dado, Pai, mudado a nossa perspectiva de celebração, ó Deus. Leve-nos, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, e nos dê, Senhor, uma semana abençoada, Pai. Senhor, nós estamos vivendo, Senhor, um momento de festa, Senhor, onde as pessoas bebem, Senhor, onde as pessoas dirigem que nem loucos, Senhor, fazem coisas terríveis, Pai. Mas eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, livra, Senhor, a Tua igreja, nos livra de todo mal, de todo acidente, Pai. Também coloco, Senhor, a vida da netinha, Senhor, da Imanete, ó Deus, a vida da Manu, ó Pai, que está naquele hospital, Senhor, internado, ó Pai. Ela estava no domingo, Senhor, dançando, Senhor, na Tua presença, Senhor, e ela dançou tanto aqui na igreja, Pai. Mas eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor acampe os Teus anjos, Senhor, e que o Senhor possa restaurar a saúde dela, Pai. Se tiver algum mal, Senhor, na vida dela, Senhor, que seja removido agora em nome de Jesus, ó Pai. Levante suas mãos para os céus, queridos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Vão em paz e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.